Você nunca estará pronto para Deus. Pois é, não importa qual o esforço que você faça, o quanto você se dedica, você nunca vai estar pronto para ir até Deus. É sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje e eu acredito que se você ficar aqui até o final, esse devocional vai mudar a sua mente, vai transformar a sua vida com essa simples reflexão, mas poderosa. Seja muito bem-vindo, meu nome é Fernando. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre esse fato do se aproximar de Deus. Esses dias eu estava dando uma olhada lá no Instagram e eu achei essa postagem aqui do canal Evangelismo com Ele. Uma frase que aqui foi atribuída a Billy Graham, que diz assim: não espere estar pronto para vir a Cristo. Você nunca estará pronto, Apenas venha. Então eu quero quebrar essa frase em algumas partes, sendo essa primeira parte. Não espere estar pronto para ir até Cristo. Verdade, se a gente for esperar estar pronto, a gente nunca vai ir até Cristo. Nós nunca vamos na direção de alguma coisa. E o pior é que às vezes a gente nunca se sente pronto para alguma coisa, só que mesmo assim, nós vamos. Às vezes nós não nos sentimos prontos para ser pais, mas nós entramos nessa fase, nós criamos nossos filhos. Nós não nos sentimos prontos para assumir um cargo na empresa, mas a gente trabalha. A gente não se sente pronto para um monte de coisa e mesmo assim a gente faz. Mas quando se fala em ir até Cristo, nós nunca estaremos prontos. E a maioria das vezes a gente fala, já que eu não estou pronto mesmo, então eu não vou. A gente acaba não indo. Só que mesmo não estando pronto, a gente precisa ir até Cristo, porque, como nós vimos na frase aqui, nós nunca estaremos prontos para ir até Cristo. Até porque, perante o sacrifício imenso que Ele fez por nós nunca conseguiríamos pagar Ele por esse sacrifício que levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, sobre as pisaduras dele nós somos sarados, sabe? Então a gente nunca vai estar pronto para ir até Cristo. Então nós apenas precisamos ir, precisamos caminhar na direção de Cristo, porque esperar estar pronto, a gente não vai estar. Então vamos, então só vai na direção de Cristo, caminha na direção dele, sabe? Essa frase atribuída a Billy Graham, ela tem muito sentido. Você nunca estará pronto. Então apenas vai. Mas Fernando, se eu caminhar em direção a Cristo, será que ele me aceita? A Bíblia diz que, tem um verso lá que diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se você caminhar na direção de Deus, Deus nunca vai te desamparar. Se você for na direção de Cristo, Cristo nunca vai desamparar você. É por isso que nesse devocional eu quero fazer menção para você de Oséias capítulo 6, no verso 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, não adianta a gente apenas conhecer. Nós precisamos prosseguir conhecendo, ou seja, sempre se aproximando, sempre caminhando na direção, sempre indo na direção de Cristo, sempre indo, ainda que não estejamos preparados, ainda que não nos sintamos preparados para isso, temos que caminhar na direção do divino, sabe? Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Aí, existe na Bíblia algumas referências de pessoas que não estavam prontas e mesmo assim se aproximaram do Senhor, como por exemplo Noé. Noé não estava pronto, Noé já era velho, mas ele se aproximou em Deus quando fez a arca. Gideão também, Gideão não estava pronto, não era o momento perfeito, mesmo assim ele foi malhar trigo no lagar, ele simplesmente foi. Davi, então, nem se fala, Davi nunca estava preparado, Davi não estava no melhor momento, mas ele foi. Paulo, então, apesar de ter especialização, apesar de ser muito sábio, como servo de Cristo, ele não tinha especialização, ele não estava no melhor momento, mas Paulo foi. E para fechar essa lista, ninguém melhor do que Cristo. Às vezes,
é nítido que Cristo não estava preparado para alguns momentos. É tanto que ele pede ajuda divina. Inclusive, um dos atos mais expressivos da vida dele, que foi a crucificação, ele falou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, se for possível, me livra dessa. Eu não estou pronto para esse negócio, sabe? A ponto de Jesus ter sido surpreendido algumas vezes. Então, esses exemplos que eu citei para você, e tem muitos outros, sabe? As pessoas não estavam preparadas, as pessoas não estavam no melhor momento, e mesmo assim eles foram, até porque o melhor momento não existe. Eu costumo dizer que o momento perfeito é perna de cobra, ou seja, não existe, ninguém nunca viu. Não espere o melhor momento, não espere o momento perfeito para ir até Cristo, porque esse momento não existe. Eu sou uma pessoa que fala muito de planejamento. Planejar, sim. Esperar o momento perfeito? Não. A gente tem que caminhar, porque o caminho se faz no caminho. Aliás, existe outro verso que diz assim, Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sua vida, ou seja, ele é o caminho é Cristo. Não espere o melhor momento para entrar no caminho. Entre no caminho, entre em Cristo. Cristo é o caminho. Sabe, não adianta ficar planejando, esperando o melhor momento. Só pega e vai. Só pega e executa. Só pega e faz, sabe? Apenas vai. Apenas vai, porque você nunca, repito, você nunca estará preparado para ir até Cristo. Você nunca estará pronto. Apenas vai. Largue mão da dúvida, largue mão da ansiedade, da necessidade. Só vai. Só vai, sabe? Então, Fernando, tô nesse canal, caio aqui de paraquedas, pô, eu nem sou evangélico, não tem problema. Esse devocional é para você, inclusive, que não é cristão, que não é evangélico, sabe? Cristo é a divindade, existem muitas divindades de várias religiões. Cristo é a divindade mais livre que te faz. Fala, se você acreditar em Cristo, ele fala assim: eu libertei você para que você seja livre, inclusive para não me seguir se você não quiser. Então, se você não quiser, você nem precisa servir a Cristo. Mas escuta o que ele tem a dizer. Escuta o que a Bíblia diz acerca de você, acerca dele, acerca dos outros, acerca do mundo material, do mundo espiritual, sabe? E você vai ver que Cristo morreu por você para que você seja livre, inclusive para decidir sobre o seu futuro, sobre as suas coisas, inclusive se você irá segui-lo ou não segui-lo, sabe? Você é livre para isso. Claro que toda liberdade tem a sua consequência. Segui-lo tem uma consequência. Não segui-lo tem também a sua consequência, sabe? Então é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então esse é o meu devocional de hoje para você, dizendo isso. Não espere estar pronto. Vá em direção a Cristo, caminhe em direção a Cristo, porque aquele que vai a Cristo de maneira nenhuma será lançado fora. Aqui no final eu vou deixar uma melodia que tem tudo a ver, que complementa esse devocional de hoje. E se você chegou até aqui, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, interaja aqui comigo de alguma forma. Deixe um oi, ou Fernando, eu não sei o que escrever. Coloca amém. Aí por si só já dá para entender que você entendeu o nosso devocional de hoje. Bom, eu espero ter de verdade agregado valor à sua vida, edificado a sua fé. Até o nosso próximo devocional. Tchau.